Você que pela primeira vez está vendo essa bela chaprosca que não aparecia nos vídeos, bem-vindo, bem-vinda a essa aula sobre Async Await. A gente sabe que o JavaScript é uma linguagem de programação single thread e que tudo que a gente faz na web costuma ser blocante ou consome tempo. Isso significa que entender o que é um código assíncrono é uma habilidade essencial de uma pessoa que programa em JavaScript. Se você ainda não sabe o que é um código assíncrono, pausa esse vídeo e assiste uma aula que eu fiz voltada só para isso, em que eu expliquei com detalhes, com gráficos, com exemplos, tudo que você precisa para ter uma base do que é um código assíncrono. Essa aula vai estar aqui na descrição e ela também fala sobre promises, porque o Async Await é uma feature baseada em promises. Então, se você ainda não sabe o que são promises, você vai boiar nessa aula. E para isso não acontecer, é só você clicar aqui no vídeo da descrição que fala sobre código assíncrono e promises. Dito isso, se você sabe o que é código assíncrono e promises, vem comigo que a gente vai mergulhar de cabeça no Async Await. Por que é importante você aprender a trabalhar com Async Await? Porque ele vai permitir que você escreva código baseado em promises como se fosse síncrono sem bloquear a main thread, só que de uma maneira mais confortável para você escrever e mais legível e fácil de compreender. Mas Roger, qual que é o problema em trabalhar com promises? Elas não são uma abstração de callbacks, elas não são componíveis, elas não são encadeáveis? Sim, elas são tudo isso, mas sempre tem como a gente pegar algo que é bom e melhorar. Quando você usa promises, você ainda está colocando funções de callback dentro dos then que você encadeia. Com Async Await, você vai escrever código baseado em promises, mas a ideia é que ele vai fluir e você vai ler ele como se ele fosse síncrono. E a consequência disso é que esse seu código assíncrono vai ser ainda mais amigável e legível. O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai entender o que a palavra async faz, o que a irmã da palavra async faz, que é a palavra-chave await, como que você trata erros em funções async, o que são requests paralelos e sequenciais, e como que a gente pode refatorar requests paralelos. Mas antes, vamos começar vendo a ideia principal por trás do Async Await. A minha estrutura é só esse index.html com esse arquivo .js linkado. E nesse arquivo asyncawait.js, a gente vai declarar uma const URL que recebe a URL de uma API REST fake, que é a JSON Placeholder. Essa API foi projetada para testes de requests. Então, quando você quiser treinar requisições de dados, essa API é uma boa para você não perder tempo tentando estudar requests usando APIs complexas. Aqui abaixo, a gente vai declarar uma const getUsers que recebe uma função. E dentro dessa função, a gente vai invocar um fetch passando a URL como argumento. Se aqui, antes desse fetch, a gente declarar uma const usersData que recebe esse fetch, e aqui abaixo, a gente declarar um console.log passando a usersData e salvar, se a gente invocar getUsers, a gente vê que o console exibiu uma promise com status pending. Mas não seria legal se a gente pudesse escrever código dessa forma, escrevendo uma linha e agir como se essa linha de código fosse síncrona? Ou seja, esse console.log não ser executado até que essa operação aqui de cima fosse concluída. Porque o que a gente precisa fazer nesse caso de uma função comum? A gente precisa encadear um then aqui no final, passar uma função que recebe usersData e dentro dessa função invocar um console.log que exibe o usersData. E quando a gente salva, se a gente invocar getUsers e quando a gente salva, a gente vê a resposta da requisição. Nada de novo até aqui. E novamente, seria muito bom se a gente pudesse lidar com essa requisição sem a gente se preocupar com then, com funções de callback e com encadeamentos que uma promise te leva a fazer. E esse é o ponto das palavras-chave async e await. Até o final dessa aula você vai ver que a gente pode sim escrever funções parecidas com essa, sem método then, sem menções explícitas de promises e de callbacks, e essas funções vão ser lidas como funções síncronas. Como se essa linha da const fosse executada primeiro e só depois esse console.log. E por baixo dos panos, essa operação vai envolver promises graças à magia desse syntax sugar, o async await.
um código assíncrono que é lido como síncrono. Então existem duas palavras do quebra-cabeça, a palavra-chave async e a await. Vamos ver o que a async faz? A gente usa a palavra async antes da declaração de uma função. E a gente usa ela para indicar que agora essa função é uma função assíncrona. Quando você insere essa palavra antes da declaração de uma função, tipo nessa função sayHi, essa função vai se comportar de maneira diferente. Ela vai retornar uma promise, mesmo que você não tenha escrito de forma explícita para ela retornar uma promise. Vamos ver isso na prática? A gente vai declarar uma function greet e dentro dela a gente vai retornar um hello. Se a gente vier aqui no console e invocar a greet, ela retorna uma string normalmente. Agora, se a gente inserir async antes da declaração dessa função, se a gente invocar a greet, temos uma promise com status resolved. Então não importa o valor que esse return está retornando, essa função sempre vai retornar uma promise que vai ser resolvida com esse valor. Isso significa que a gente pode invocar a greet e aqui no final dela encadear um then que recebe uma função com parâmetro value e dentro dessa função a gente pode declarar um console.log que recebe a value e quando a gente salva a gente vê a string hello no console. Agora, como que a gente retorna uma promise que não é resolvida? Porque até aqui essa promise está sendo resolvida com essa string hello. Mas a gente quer escrever promises que sejam resolvidas ou rejeitadas. Então dentro de uma função async, se a gente quiser retornar uma promise rejected, rejeitada, o que a gente faz é lançar um erro. Se uma função async retorna um erro, a promise vai ter o estado rejected. Então aqui embaixo a gente vai declarar uma function add que recebe dois parâmetros, first number e second number. E dentro dessa função, a gente retorna o first number somado ao second number. Só que nessa função, a gente quer verificar se esses dois parâmetros realmente são números. Se um deles não for, a gente vai lançar um erro. Então a gente vai declarar um if, que vai verificar se o type of do first number é diferente de number, ou se o type of do second number não é igual a number. E aqui dentro do if, a gente vai inserir só um throw passando a string first number e second number devem ser números. Então, por enquanto, essa função add não é uma função async. Então, se aqui no console a gente invocar a add passando oi e o número 9 por parâmetro, se a gente pressionar enter, o throw com a mensagem foi disparado. E se a gente invocar ela passando os números 7 e 9, o resultado esperado é obtido. Agora, quando a gente adiciona async antes da declaração da função e salvar, se a gente executar a add com os mesmos valores da invocação passada, a gente obtém uma promise resolvida. Então essa linha está funcionando normalmente. Mas se a gente executar no console a add com esses valores oi e 9, a gente obtém uma promise, mas dessa vez ela está com status rejected e com a string que a gente inseriu. Isso significa que aqui abaixo a gente pode invocar a add passando uma string x e uma string y e encadear um then que recebe uma função com parâmetro value e que exibe esse value no console. E a gente também pode encadear um catch que recebe uma função que recebe um erro por parâmetro e vai exibir esse erro no console. Então a add vai retornar uma promise que pode ter o status resolved ou rejected e aqui embaixo a gente está lidando com esses dois status. E quando a gente salva, a gente vê a first number e second numbers devem ser números. Então até esse ponto você viu que funções async são uma forma de retornar uma promise. Agora, imagina se você tivesse que escrever essa função retornando uma promise sem usar o async, criando a promise manualmente e especificando o reject e o resolve. Você teria que fazer isso. Se a gente comentar a função async, quando a gente salva, a gente vê que o catch continua funcionando normalmente. E se a gente passar 5 e 9, a gente obtém 14. Ok, então você já sabe que uma função async é só um syntax sugar para fazer uma função retornar uma promise. É só uma forma
de envolver uma função em uma promise. Se a gente retornar um valor, como a gente está fazendo nessa linha, esse vai ser o valor da promise com status resolved. Se a gente lançar uma exceção, esse vai ser o valor da promise com status rejected. E independente de qual for esse resultado, os nossos callbacks do then e do catch ainda funcionam normalmente. E claro, a gente pode remover a duplicação desse if. Então a gente vai remover essa função tradicional add daqui, vamos remover a greet também, e antes dessa função async, a gente vai declarar uma const isNumber que recebe uma função que recebe value por parâmetro e retorna se o typeof desse value é igual a number. E aqui no if, a gente vai invocar um not isNumber e passar o first number por argumento. E depois aqui do operador OR, a gente também vai invocar a not isNumber, mas dessa vez passando o second number. E quando a gente salva, o resultado é exibido aqui no console. E agora, a gente vai ver a palavra-chave irmã da async que faz as coisas ficarem ainda mais mágicas, a await. A gente insere a await dentro de uma função async e ela vai pausar a execução da função enquanto a promise não for resolvida. Isso significa que a gente pode executar um código depois de uma operação assíncrona sem que ele esteja cheio de funções de callbacks. Vamos ver isso? Primeiro, a gente vai usar promises para que a gente veja uma comparação entre uma função async e uma função que usa só promises. A gente tem uma URL para fazer um request e aqui abaixo a gente vai declarar uma const getPosts que recebe uma função que vai retornar um fetch que recebe a URL. E aqui abaixo a gente vai invocar a getPosts e encadear um then nela. E como parâmetro dessa função desse then, a gente vai declarar um response e dentro dessa função um console.log passando a response. E quando a gente salva, a gente vê a resposta no console. Então já temos a nossa versão da função em promises. Mas uma forma ainda mais fácil de criar essa função é a seguinte. A gente vai comentar a declaração dela e do then, e aqui abaixo a gente declara uma const getPosts que recebe a palavra-chave async e em seguida uma função. E dentro dessa função a gente vai invocar o fetch passando a URL. E aqui vem a parte mágica. Antes desse fetch, a gente insere a palavra await e a gente vai armazenar o valor no qual a promise foi resolvida em uma const response. E depois dessa const, a gente declara um console.log que recebe a response. É a mesma coisa que a gente fez aqui. Agora, você percebe que essa função parece síncrona? O que vai acontecer é o seguinte. Isso aqui vai ser executado, não importa quanto tempo demore. Esse valor vai ser armazenado na response e só depois disso, só depois que essa promise for resolvida, esse console.log vai ser executado. Ou seja, a gente não precisa mais invocar o método then. Olha como isso é legal. E é isso que o async await permite a gente fazer. Aqui embaixo, se a gente executar a getPosts e salvar, a gente vê a resposta da requisição no console. Então mesmo nesse exemplo com esse único request, se a gente descomentar essa primeira função, olha o quanto essa função async é mais legível e mais simples para ler. Porque a gente não precisa mais desse then e dessa função de callback. Não que o then seja uma implementação terrível, mas uma função async é bem mais legal. Como que você trata erros em funções async? Primeiro, a gente vai fazer umas mudanças para você entender melhor o que eu vou explicar. A gente vai fazer esse request usando uma lib que faz requests HTTP, a Axios. Então se a gente vir aqui no Google e pesquisar por Axios, provavelmente esse repositório oficial vai ser um dos primeiros resultados dessa busca. Atualmente ela é a lib mais popular para requisições HTTP, com 2 milhões de usuários. E o que essa lib faz? Ela usa o fetch por baixo dos panos e simplifica os nossos processos de requests através de métodos e objetos que ela tem. E uma das features mais importantes dela
é que a gente pode usar ela tanto no browser, como a gente vai fazer agora, como no Node.js. Ou seja, só uma lib, só uma forma de fazer request tanto no client como no server side. A primeira coisa que a gente tem que fazer se a gente quiser usar ela é instalar ela com npm ou com yarn ou incluir ela no nosso HTML usando uma CDN, que é o que a gente vai fazer para economizar tempo. Então a gente vai copiar essa tag script e aqui no nosso index.html a gente vai inserir essa tag antes do nosso arquivo .js. Porque se a gente inserir depois, a gente vai receber um erro quando a gente referenciar o Axios no nosso async-await.js, porque o nosso JavaScript ainda não saberia da existência do Axios. E agora aqui no nosso arquivo JS, a gente vai substituir esse fetch pelo axios.get. E aqui no response, a gente vai encadear a propriedade data. Se a gente salvar e olhar o console, a gente vê que a gente obteve a resposta da requisição. Agora, a gente está vendo o quanto a async-await melhorou a legibilidade desse código, mas e se essa operação falhar? E se a promise for rejeitada? Nesse momento da gravação do vídeo, está tudo funcionando, porque a gente tem conexão de internet e a gente não está fazendo um request para uma URL inválida. Mas se, por exemplo, no final dessa URL a gente digitar qualquer coisa, esse endpoint vai resultar em um 404. E aí o Axios vai rejeitar essa promise e a gente está sem um catch ou qualquer outro tipo de tratamento de erro. Se a gente salvar, aqui no console a gente vê que a promise foi rejeitada. Para tratar esses erros, a gente tem algumas opções. Uma delas é quebrar uma linha e encadear um catch aqui na invocação da getPosts para pegar esse erro que a getPosts está retornando. E a gente pode fazer isso porque a getPosts é uma função async que retorna uma promise. Lembra? Então a gente pode passar uma função que tem um parâmetro error e dentro dessa função a gente insere um console.log que recebe uma string peguei você e em seguida o error. E quando a gente salva, a gente vê que a gente pegou o erro. Só que a gente tem uma opção em que a gente não precisa especificar um catch e passar um callback. Então a gente vai comentar essa invocação da getPosts e do catch, e aqui dentro da getPosts a gente pode declarar um try e um catch. Então nesse bloco aqui do try, a gente vai tentar executar essas duas linhas de código. Se algum erro acontecer aqui dentro desse try, a gente vai tratar esse erro aqui dentro do catch. E esse erro vai ser recebido como parâmetro do catch. Então aqui dentro, a gente pode inserir esse mesmo console.log aqui do catch da getPosts. Se a gente salvar e olhar o console, nada acontece, porque eu esqueci de invocar a função. Então getPosts, e quando a gente salva, a gente vê que a gente pegou o erro novamente. Então perceba que a gente tem o mesmo comportamento tanto nesse catch como no catch do try-catch, mas tecnicamente eles são diferentes, porque esse catch vai pegar qualquer erro dentro dessa única função async. Então quando a gente tem só uma função e essa função está fazendo uma coisa só, a gente consegue ser mais específico e mais detalhista no que a gente está tentando fazer e em relação a como que o erro que acontece aqui dentro é tratado. Já nesse outro catch, a gente pode ter múltiplas funções que estão retornando promises dentro de thens. E a gente tem essa função de callback que vai ser executada para qualquer then caso a promise seja rejeitada. Ou seja, esse catch é mais como um backup para pegar potenciais múltiplos erros. E uma outra coisa sobre a qual eu queria falar é o que são requests paralelos e sequenciais. E isso está relacionado com o uso do await dentro de uma função async. Então, para ilustrar esse conceito, a gente vai usar o Axios novamente para fazer alguns requests e a gente vai usar uma outra API chamada Poke API. Se aqui no browser a gente pegar o endpoint da Poke API e passar Pokémon /1/, a gente recebe uma resposta com várias informações sobre Pokémon correspondente ao número 1, que nesse caso é o Bulbasauro. Então a gente vai copiar essa URL e aqui no nosso arquivo a gente vai criar uma const getTreePokemon que recebe async e uma função. E aqui dentro dessa função a gente vai declarar uma const
Pokémon One, que recebe um await axios.get com a URL aqui dentro. Vou tirar essa barra aqui do final porque tanto faz. Para testar se esse request funcionou, depois dessa const a gente vai declarar um console.log passando a Pokémon One.data. E aqui abaixo a gente vai invocar get tree Pokémon. Se a gente salvar e olhar o console, a gente vê os dados do Bulbasauro exibidos. Então, se a gente quiser buscar informações de mais 2 Pokémons, a gente poderia duplicar essa const 2 vezes e modificar esse número para qualquer um entre 1 e 150. Eu vou passar o 4, que é o Charmander, e nessa última const, vou passar o 7, que é o Squirtle. E se a gente duplicar esse console.log e especificar o Pokémon 4 e o Pokémon 7 e salvar, a gente vê os dados dos 3 Pokémons sendo exibidos. Então, o que aconteceu aqui? Esses requests foram feitos de forma sequencial, ou seja, essa primeira promise foi resolvida e esses dados foram obtidos, e só depois essa segunda promise foi executada e resolvida, os dados foram obtidos, e só então essa terceira promise foi executada e resolvida, os dados foram obtidos, e aí sim esses 3 console.log foram executados. Então aqui a gente não está fazendo requests paralelos. Esses requests não estão sendo feitos ao mesmo tempo. E a gente não precisa que esses requests sejam sequenciais dessa forma, porque nenhuma informação aqui depende da outra. A gente não está usando, por exemplo, informações desse primeiro request para fazer esse segundo request. Então, essas 3 informações são independentes entre si. Isso significa que a gente pode reescrever esse código e fazer esses requests em paralelo. Aqui acima, eu vou comentar a frase requests sequenciais, eu vou duplicar essa função e comentar essa função dos requests sequenciais. E nessa função, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover esses 3 await. A gente ainda precisa do await, mas não dentro dessas const. Aqui abaixo das const, a gente pode declarar um await Pokémon 1, await Pokémon 4 e await Pokémon 7. Isso pode parecer não fazer muita diferença, mas faz. A gente não está mais usando o await aqui. Isso significa que a gente está fazendo um request, ele está retornando uma promise e a Pokémon 1 está armazenando essa promise. Para comprovar isso, a gente pode declarar um console.log e passar a Pokémon 1. Se a gente salvar, a gente obtém uma promise em estado pendente aqui. Então, nesse ponto, todas as 3 promises estão pendentes. A diferença é que agora esses requests já foram enviados praticamente ao mesmo tempo. Ou seja, a gente não está mais esperando essa primeira promise, por exemplo, ser resolvida antes da próxima linha ser lida. E aqui embaixo a gente está dizendo, ok, aguarda essas respostas chegarem. Só que esse código do jeito que está não vai funcionar, porque a gente não está realmente usando as respostas dos requests. Como assim? Nessas 3 linhas, a gente está esperando as promises serem resolvidas, só que Pokémon 1.data não existe, porque a Pokémon 1 é uma promise. E se a gente olhar o console, a gente vê 3 undefined sendo exibidos. Aqui nessa função, a Pokémon 1, Pokémon 4 e Pokémon 7 não são promises. Isso aqui é uma promise. Mas quando a gente coloca o await na frente, ele aguarda o valor resolvido da promise e armazena esse valor resolvido na const Pokémon 1. Já aqui na nossa função atual, Pokémon 1 é uma promise. E aqui nesse console, pode ser que a Pokémon 1 já esteja resolvida, mas a gente não está armazenando o valor resolvido da promise em lugar nenhum. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente vai renomear essas 3 const para promise Pokémon 1, 4 e 7. A gente vai copiar esses 3 nomes e aqui nos await a gente vai colar esses nomes. E a gente vai armazenar os resultados dessas promises nas const Pokémon 1, 4 e 7. Ou seja,
Agora a gente está aguardando essas promises. Os 3 requests que a gente está fazendo aqui não estão mais esperando um pelo outro. Se a gente remover esse console.log que a gente não precisa mais e salvar, agora sim a gente tem os nossos pokémons. Então, aqui a gente fez os requests paralelamente, aqui a gente esperou as promises serem resolvidas e aqui a gente obtém os dados das promises resolvidas. E a última coisa que eu quero mostrar para você é uma forma mais limpa da gente fazer esses requests paralelos e esperar que todos eles sejam resolvidos para a gente fazer algo com esses dados. A gente pode evitar essa repetição do await fazendo o seguinte. Aqui abaixo dos await, a gente vai invocar o promise.all. O promise.all é um método estático que possibilita a gente dizer para o JavaScript que a gente não quer que uma determinada parte do código seja executada antes de todas as promises serem resolvidas. Como parâmetro do promise.all, a gente vai inserir um array e passar todas as promises que a gente precisa esperar que sejam resolvidas, para só então qualquer código que vier abaixo desse promise.all ser executado. Então a gente pode remover essas 3 consts daqui, e aqui na frente do promise.all, a gente insere o await, e a gente vai criar uma const pokémons que recebe esse await promise.all. Por que eu coloquei esse await aqui? Porque esse método retorna uma promise, e essa promise só vai ser resolvida quando todas as promises desse array forem resolvidas. E esse await está aguardando essa promise ser resolvida para retornar o resultado dela para essa const pokémons. Então a gente vai remover 2 console.log daqui e passar só a pokémons para a gente ver o que acontece se a gente salvar e olhar o console. O que aconteceu? Tadá! A gente tem um array com as 3 respostas que as promises retornaram. E para finalizar, dá para melhorar esse código aqui? Claro que dá. A gente pode declarar uma função que pode ser chamada de getPokémonURL, que vai receber essa string aqui até esse ponto, antes do número do Pokémon. E eu estou falando que é uma função e esqueci de passar que é uma função aqui. E a gente pode transformar essa string em uma template string, passar aqui como parâmetro o Pokémon number, e aqui no fim dessa string a gente vai interpolar o Pokémon number. Vamos remover esses comentários daqui, que eles estavam aqui só por motivos didáticos. Vamos quebrar essa linha que está com mais de 80 caracteres. Aqui, como parâmetro do get, a gente vai invocar a getPokémonURL, que recebe o número do Pokémon por parâmetro. Vamos salvar e testar se continua funcionando? Continua funcionando. Então aqui as 3 informações dos 3 Pokémons. E aqui nesse promise.all, a gente pode quebrar esse array para ele também não passar 80 caracteres. Se a gente salvar e olhar o console, tudo continua funcionando. Show! Então essa foi a aula sobre a async-await. Espero que tenha ficado claro para você como que essa feature funciona. E se você chegou até o final desse vídeo, você é uma pessoa maravilhosa. Parabéns! A gente se vê nas próximas aulas. Um abraço para você.